Se não for o caso, imagine que você tem aí por volta dos 17 ou 20 anos. O seu futuro é um campo de possibilidades completamente aberto. Como você não sabe se daqui a 2 ou 3 anos estará sequer morando na mesma cidade, tudo que você menos precisa agora é um monte de livros para estar carregando de um lado para o outro. Não entenda mal, você gosta de ler, leitura é sua paixão, mas o livro é um incômodo, o objeto físico, principalmente conforme você vai aumentando a quantidade deles. Além do mais, existe o Kindle, que é um aparelhinho pequenininho, cabe na mochila, não representa peso a mais algum e dá para você trocar de um livro para o outro. Cabe uma verdadeira biblioteca dentro, você pode marcar o livro sem precisar danificá-lo. E sem falar que de vez em quando ainda dá para comprar um livrinho ou outro num preço maravilhoso, 10, 12, 13 reais. E o tempo vai passando, você vai se acostumando com esse hábito, o formato digital se torna o seu padrão de consumo e você até compra um livro físico ou outro, mas principalmente quando ele aparece naquela edição bacana, quando ele está num preço muito interessante, convidativo, mas com a finalidade mesmo de manter numa prateleira lá na sala para mostrar para todo mundo essa sua paixão da leitura, né? Só que em determinado momento aparece um outro elemento nesse vasto campo de possibilidades, um filho. Meu amigo, passaram-se aí 5 ou 10 anos, você começa a constituir família, começa a planejar um filho, e é nesse momento que bate o olho no seu Kindle, olha para aquela prateleira na sala e começa a refletir sobre como deveria ter cultivado um acervo bem maior de livros físicos. E eu tô falando aqui o tempo todo você, mas o sujeito de todas essas sentenças poderia muito bem ser eu, com pouquíssimas variações, evidentemente. É que os livros digitais, eles representam um importante papel na trajetória do ser humano que eu sou, da minha formação enquanto leitor, na minha vida. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui me tornando o homem que eu sou hoje, eu passei a dar cada vez mais valor a isso aqui. Livros físicos ao alcance da minha mão. E o motivo para isso vai muito além do patrimonial. É algo que eu pretendo conversar com vocês hoje, nesse vídeo. Olá amigos, espero que vocês estejam bem e que Nosso Senhor nos abençoe. Eu sou o Rodrigo Leão, sou professor. E nesse canal aqui a gente fala sobre absolutamente qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. Ou como é o caso de hoje, bons livros. Alguns, né? Outros nem tanto. A gente vai ver de pedacinho. Você pode ser o cara fã do formato digital, ter o Kindle como seu melhor amigo, independente da idade. Pela praticidade mesmo, às vezes você não tem espaço. Ou você pode ser o cara que fica olhando um monte de livro, biblioteca, acha aquilo o máximo e quer ter para você também. É o seu sonho de consumo. Separando essas diferenças, todos nós temos em comum um fator, que é o amor pelos livros. A leitura implica necessariamente essa relação com o objeto livro, seja ele no formato digital ou no formato físico. A minha preferência ao longo do tempo mudou. Eu saí do formato digital para o físico e tive meus motivos para isso. A ideia aqui é que a gente vai conversando um pouco sobre a formação desse pequeno acervo que eu tenho e ao mesmo tempo que a gente vai observando alguns exemplares ou alguns livros, eu vou contando para vocês os momentos históricos que levaram à aquisição de cada um deles. Esse não é um vídeo sobre melhores livros, tá bem longe disso. É um livro sobre momentos pontuais na formação de uma biblioteca. Se é que a gente pode chamar isso aqui de biblioteca, tá? Mais para um pequeno acervo, bem pobrezinho, bem sofrido, mas é o meu acervo, né? E para começar essa história, eu quero tratar do formato digital. É porque antes de ter livros físicos, os primeiros livros que eu adquiri em certa quantidade para manter e ler foram no formato digital. E eu consumia esse formato antes mesmo de ter Kindle ou Kobo à venda no Brasil. Eu consumia antes mesmo de ter livro digital à venda no Brasil. E aí você pode estar nesse momento se perguntando como é que eu fazia isso, né? Imagina, pensa aí como é que eu fazia. Usa a criatividade. Mas calma, que antes que alguém me crucifique por causa disso, eu posso explicar. E para entender, a gente precisa voltar um pouquinho para enxergar o contexto. Eu sou nascido na década de 1980 e fiz faculdade lá no começo dos anos 2000. Nessa época, o livro era uma prática completamente impensável nas faculdades. A gente consumia muita apostila. Até que eu consegui entrar finalmente num projeto de pesquisa remunerado, me tornei bolsista, e o dinheiro da bolsa, depois de pagar a minha subsistência, eu tirava um troquinho quando sobrava, para comprar algum livro. O problema é que, na época, existiam pouquíssimas possibilidades de aquisição de livro. Eu sou do interior, então livraria grande nunca foi uma realidade para a gente. Não tinha uma disponível. Se você quisesse um determinado livro, um determinado exemplar, você tinha de recorrer a 3 possibilidades. A primeira era a internet. Essa era, de longe, a que tinha um maior acervo, que você conseguia encontrar praticamente qualquer coisa que você precisasse. Só que só tinha um site de uma grande loja disponível, que era o site da Livraria Cultura.
O grande problema é porque quando você fazia a escolha do exemplar, tinha um frete absurdo a pagar. Então era comum a gente esperar um pouco, juntar 2 ou 3 títulos que você tinha de adquirir para conseguir pagar o frete e o frete não superar o valor do próprio livro. Saía mais caro, mas era a opção que a gente tinha. Desta época, deste período, eu separei aqui 2 leituras, porque elas vão ajudar a gente a entender um pouco a época e o processo pelo qual eu passei. O primeiro deles foi esse aqui, Estruturas Antropológicas do Imaginário, de Gilbert Durand. Essa edição é da Martins Fontes, que tinha essa coleção. Não sei se essa coleção ainda existe, mas é uma coleçãozinha bem interessante. Quem é Gilbert Durand? É um antropólogo. Ele é um dos maiores nomes desse campo de estudo. E ele faz um trabalho muito parecido com o de Jung, que é investigar símbolos e elementos simbólicos ao longo do tempo e em diferentes civilizações para tentar enxergar uma significação em comum entre eles. O outro livro foi esse aqui, Dialética da Colonização, de Alfredo Bose. Alfredo Bose é um dos maiores nomes da crítica e da historiografia literária brasileira. É impossível você estudar literatura brasileira e não passar em algum momento por Alfredo Bose. Nesse livro aqui, especificamente, ele não vai tratar só de literatura, mas ele vai fazer um passeio por diferentes elementos da cultura brasileira ao longo da história. São ensaios separados e lendo todos eles sobre uma perspectiva dialética. É uma relação de colonizador e colonizado, opressor e oprimido, tentando demonstrar como essas relações foram feitas. E por que eu separei esses dois? Perceba que eu sou formado em letras. Mesmo assim, as minhas 2 aquisições que eu pensei aqui não tem nada a ver com o campo essencialmente ou intrinsecamente das letras, nem de língua, nem de literatura. Não tem nenhum livro de estética, mas sim livros de estudos à parte, fora da literatura e da língua. Por que isso acontecia? A gente vai entender com a aquisição que eu fiz no livreiro. Era essa a segunda opção. Depois de você comprar na livraria da internet, a sua segunda opção era o livreiro da faculdade, que era um profissional que ficava lá com stand na universidade, exibindo alguns livros e até às vezes você podia fazer encomenda a ele. Geralmente não se utilizava esse recurso porque o preço dele era um pouco maior do que o preço da internet. Então, se você conseguisse comprar em maior quantidade, era mais interessante comprar na internet. Se você precisasse só de um único livro, aí você recorria ao livreiro, porque mesmo ele colocando uma taxinha a mais, conseguia ser menor do que a taxinha do frete e o preço compensava no final. Ao livreiro da faculdade, eu comprei esse aqui, Introdução aos Estudos Culturais. Esse livro, ele era meio que obrigatório e mandatório para a gente que participava de pesquisa, porque todos os estudos de pesquisa lá na Faculdade de Letras se davam no campo cultural. Nenhuma pesquisa investigava o objeto em si, seja na língua, seja na literatura. Minha pesquisa era em literatura. Então a gente não investigava o objeto literário pela sua constituição estética. Investigávamos sempre pela sua constituição cultural. E os estudos eram todos na linha de tentar encontrar ou identificar dentro da obra literária elementos externos da sociedade numa relação dialética. Então era sempre o quanto determinada obra rompe os padrões da sociedade patriarcal, ou enquanto determinada obra perpetua padrões da sociedade patriarcal. Essencialmente era isso. E é curioso notar, por meio dessas 3 leituras aqui que eu pensei para vocês, como essa discussão estava presente. E é hoje que a gente começa a perceber, pelo menos de 2015 para cá, mas se agravou muito depois de 2016, 2017, essa discussão, né, cada vez mais forte no sentido de controlar as produções culturais, das pessoas tentarem enxergar um filme, um livro, uma série, sempre pela perspectiva dos estudos culturais, de tentar enxergar essas relações dialéticas numa obra, quando a gente devia, a princípio, olhar a obra em si, né? Mas isso é uma outra discussão para a gente entender. Falei de 2 possibilidades de comprar livro, né? O primeiro era o site, que a gente tinha um site onde comprava, que era o site de uma grande livraria. Depois, a segunda possibilidade era o livreiro. E a terceira possibilidade era uma livraria local. Lembrem que eu falei no início que eu sou do interior. E a livraria local era sempre com um acervo muito pequeno. Continua sendo assim até hoje. Se você não faz parte de um grande centro, em que você tem grandes livrarias, você vai ter numa livraria local apenas um acervo bem pequenininho. Nessa época era ainda pior. E eu comprei uma coisa só em livraria local, porque era o que tinha, né? Na verdade, eles tinham a possibilidade de você encomendar um livro, mas no dia que eu fui à livraria, se eu consigo lembrar bem, o sujeito abriu o computador na minha frente, abriu o site da Livraria Cultura, pegou o livro, botou o preço do frete em cima, uma taxazinha para ele fazer essa compra e queria me cobrar esse preço. Eu olhei e pensei, não, obrigado, eu mesmo compro. Voltando, eu comprei um
livro na livraria local. Esse aqui. Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara. E a escolha de mostrar esse livro aqui, além dele ter sido único, evidentemente, ele combina muito com os outros livros que eu mostrei. Porque, explicando quem é Evanildo Bechara, né? Esse cara, hoje, ele é membro da Academia Brasileira de Letras, é linguista e é gramático. Na faculdade, todos os professores, na parte de língua, recomendavam a compra dessa gramática. E o motivo é bem simples, porque Bechara, de todos os gramáticos disponíveis, é aquele reconhecido como mais leniente. Ele abre um campo de possibilidades para a aceitação do erro muito maior do que os outros. Então ele vai fazer um estudo gramatical que considera desvios, não como desvio, mas como uma realização possível da língua. Compreende o problema? Ele até traz a regra, mas ele sempre vai colocar essa outra discussão em jogo. Olha, merece um vídeo só para comentar isso depois. Se você quiser uma gramática boa, de fato, aí eu tenho uma recomendação para você, que essa é imperdível. Vá atrás dessa aqui, é de Celso Cunha e Lino Sintra. Ela é referência, tá? Norma padrão, boa. É um livro bem didático, ele vai explicar as regras de uma forma bem simples e sem complicação para você e sem as bobagens que Bechara traz. Isso aqui, pode ir atrás disso. Esqueça Bechara, a não ser que seja a título de curiosidade, se você está interessado em ver como é que esses caras trabalham. E é curioso você observar como esse pensamento, ele fazia parte não só da área da literatura, mas fazia parte também da área da linguagem. Porque ao recomendar Bechara, lembre-se que é sempre no sentido de acolher o erro. Porque se acreditava muito nos estudos em letras, em linguagem, que o erro, ou você corrigir o erro, era uma opressão. Então, eram mecanismos de oprimido e opressor e por aí vai. Mas eu acabei me prolongando aqui, divagando demais, né? Eu estava tentando explicar para vocês como era difícil conseguir livro para tentar chegar lá no digital e justificar o meu uso, o meu consumo de formato digital como prioridade ou como maioria da minha leitura. Porém, tem um outro fator que eu não falei. Além desses 3 quesitos aí, ou site, ou livraria local que tem um acervo muito pequeno, ou livreiro, todos eles dificultavam muito o preço. Porque se livro hoje é caro, na época eu tenho a sensação que era ainda mais, ou era ali a mesma coisa. Por curiosidade, os livros que se adquiria no livreiro, ele colocava na capa, aqui ó, ele colocava o preço. E na época eu comprei isso aqui por R$22. Eu não consigo precisar muito bem com exatidão o ano que eu comprei isso aqui, mas fazendo a correção pelo índice de inflação IPCA, a gente pode dizer que esse livro custou o equivalente hoje a uns R$45 a R$50. Olha o tamanho do livro, 50 conto. Como eu disse a vocês, era uma leitura mandatória, todo mundo tinha que ter esse livro para entender o que eram os estudos culturais, tal. Era a primeira leitura que o professor passava lá nos projetos de pesquisa, né? Então, isso era um preço bastante elevado. Comprar livro não era fácil, nunca foi. E muitos podem alegar nesse momento e dizer que existia sebo e sempre existiu essa possibilidade do sebo. Mais ou menos. Eu não sei, vocês de outras cidades, como é a relação de vocês com sebo. A minha sempre foi complicada, porque pelo menos na minha região, sebo é sempre um lugar que você entra e tem a sensação de estar sendo explorado. É um livro velho, sofrido, e o cara tá cobrando um preço muito próximo do preço de capa do livro novo. Aí não dá, né? Mas eu separei 2 que eu adquiri quando surgiu um novo fenômeno, Estante Virtual. Quando a Estante Virtual abriu, que é um site de livros usados de sebos, é como se fosse um grande mercado de sebos. Quando ele surgiu, ele era maravilhoso, porque ele tinha preço de livro realmente acessível e a modalidade de envio era carta registrada, que o vendedor enviava para você o livro por um precinho baratinho. Se eu não me engano, na época, era um negócio de R$4 ou era R$6. Era muito pouco comparado ao preço do livro. Então, você conseguia comprar um livro por R$10, somando com frete. R$10, R$12, porque os preços realmente eram justos lá na estante. Eu separei 2 aqui dessa época. O primeiro foi João Baldo Ribeiro e o Sorriso do Lagarto. João Baldo, ele é o que muitos estudiosos vão chamar de discípulo de Jorge Amado, porque ele faz uma narrativa muito similar ao do escritor baiano, e ele é baiano também. Tem algo de realismo maravilhoso na escrita dele, mas essa história aqui especificamente eu gosto bastante pelo toque brasileiro. E eu fui atrás porque eu tinha lido na escola um outro livro de João Baldo, que é Viva o Povo Brasileiro, que para mim é um dos maiores livros da nossa literatura. É um livro fantástico, que eu não tenho na minha biblioteca, inclusive, porque ele está sempre num preço muito caro.
Esse aqui eu comprei, não conhecia a história, mas gostei muito, principalmente porque tem o toque brasileiro, como eu falava, da corrupção. Basta dizer que tem um cientista corrupto que é denunciado por uns indivíduos, mas quem termina desmoralizado, perde tudo, é achincalhado completamente, é quem denunciou e não o corrupto. E esse outro é típico, né, da faculdade, a gente estudando lá os movimentos e tal, precisava conhecer os clássicos. Mário de Andrade. Todo mundo fala em Mário de Andrade, principalmente por causa de Pauliceia Desvairada e Macunaíma. Só que esse outro livro também figura nas principais obras dele, e é uma obrazinha assim interessante, uma leitura bem mediana, que hoje eu acho que causaria certa polêmica, porque esse livro, que é Amar, Verbo Intransitivo, eu não disse o título ainda, ele vai trazer a história dessa moça aí, que é uma governanta, barra babá, barra professora de alemão, que vai ter uma relação muito além de só professora, babá e governanta com uma criança, um pirralho. Então, enfim, né? Tem que escolher um dos dois? João Baldo, porque pelo menos João Baldo diverte e entrete. Mário de Andrade é bem qualquer coisa, né? Mas curiosidade. E essas eram as únicas maneiras que eu tinha de comprar livro no sebo. Eu comprei um ou outro no sebo local, sempre com a sensação de estar pagando muito caro nele, e principalmente em obras que não encontrava em lugar algum. E antes de ter a estante virtual. Depois da estante virtual, passei a comprar nelas. O problema é que a estante virtual, mais tarde, acabou sendo adquirida por um grande grupo da Livraria Cultura, e aí ela mudou completamente a sua configuração. Parou de enviar com frete mais barato, começou a cobrar uma taxa maior nos livreiros, dos sebos, dos vendedores, aí virou uma bagunça. Eu nunca mais lembro de ter recorrido à estante virtual em nenhum momento, principalmente porque os livros estão naquele fator que eu falei para vocês, de sempre estar num preço muito próximo do preço de capa do novo. Aí não compensa. Mas voltando, pronto. Entendemos aqui qual era a dificuldade de adquirir livros nessa época. Por isso que se recorria muito ao formato digital. Não era só eu não, tá? Todo mundo que gostava de ler acabava recorrendo ao formato digital de alguma forma. Hoje em dia, há uma possibilidade, uma imensidão de formatos digitais, né? Você tem PDF, tem MOB, tem EPUB. Todos esses são formatos de arquivo e eles vão cumprir determinadas finalidades de acordo com o fim a que se deseja utilizá-lo. O PDF, por exemplo, é uma versão digital de uma página impressa. Você tem acesso ao livro como ele seria se fosse o livro impresso. Já o MOB e o EPUB são formatos feitos especificamente para os leitores digitais como o Kindle. Você consegue aumentar a letra, diminuir, aumentar a margem, mudar a fonte, etc. Ele é feito para isso. Na época usávamos muito PDF, porém tinha um outro formato que conseguia ganhar do PDF quando se falava de consumo digital, pelo menos para mim. E esses formatos eram CBR e CBZ. E essas letras são siglas que significam Comic Book RAR e Comic Book Zip, ou seja, quadrinhos. Eu sempre gostei muito de quadrinho. A leitura de gibi foi uma das minhas formações iniciais no mundo da leitura. E esse gosto ele se perpetuou ao longo do tempo. Dá para perceber pela estante que eu tenho aqui. E além disso, tinha um outro complicador, que o mercado daquele tempo, para gibi, era um pouco mais complicado que hoje. Muitas vezes você queria acessar uma determinada obra e mesmo que você tivesse dinheiro, o que não era meu caso, era muito difícil de encontrar. E esse apego pelo formato digital, ele me levou a adquirir o meu primeiro dispositivo para a leitura de livros digitais, que não foi um Kindle porque o Kindle ainda não tinha chegado no Brasil. Eu comprei um iPad mini de segunda geração. Esse bichinho aqui na época tinha a propaganda de ser um dispositivo com uma maravilhosa tela retina, que nada mais era do que algo muito similar ao que o Kindle faz, que é não ter qualquer distorção na letra. Isso é muito importante para quando você está lendo no formato digital, principalmente quando você está lendo quadrinho. Você conseguia dar zoom e ele não distorcia, não deixava pixelado nem a letrinha, nem a imagem. Então eu acabei comprando ele. Claro, depois de juntar alguns meses, né? E foi nele que eu tive acesso aos primeiros livros digitais comprados. É porque a Amazon, quando chegou no Brasil, ela não chegou vendendo logo o livro físico. Ela chegou com livros digitais e o seu dispositivo Kindle. E eu queria muito testar esse formato e queria pagar pelos livros, né? Eu já tinha algum dinheiro, já começava a ter minha própria renda, de fato, e eu queria pagar pelo que eu consumia. Foi dessa época que eu comprei esse livro aqui, A Ideologia da Estética, de Terry Engleton. É simplesmente um dos maiores críticos literários do mundo e ele faz um estudo interessantíssimo, avaliando como é a percepção ou como foi a construção da ideia de estética do século XVIII para frente. Eu fui pesquisar no histórico de preço da Amazon quanto eu paguei nesse livro, assim que a Amazon chegou ao Brasil, né? E eu paguei R$12,90, isso lá no final de 2012. R$12,90 convertendo pelo índice do IPCA daria aí mais ou menos R$23. Não é a coisa mais barata do mundo, mas quando você compara com o preço de capa do livro,
ele devia estar custando na época 25, algo nessa faixa. Nada mal mesmo, valeu a pena. Porém, não era sempre assim. Por isso que eu separei o segundo exemplo, que é o Por que as Nações Fracassam, que é o livro dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia, um livro que tem rodado aí em vários memes. Comentei sobre esse livro brevemente, muito brevemente, no vídeo que eu fiz sobre a Lei Cortez, que está aí no canal, vou colocar os cards aqui. Então, brevemente eu comento sobre o conteúdo dele. É um livro que eu acho interessantíssimo. Já esse, enquanto no de Terry Engleton eu paguei o equivalente hoje a R$22, esse aqui eu paguei o equivalente a R$40, R$45. É caro para um formato digital, eu considero bastante caro. Como vocês podem ver, desde que a Amazon chegou no Brasil, que o livro em formato digital, ele segue a mesma lógica de preço, né? Que é não ter lógica. Na verdade, isso é um fator que eu acho que está muito mais atrelado às condicionantes externos à Amazon do que à própria Amazon. Porque você vê o preço de livro digital ser equivalente ao preço de capa em vários lugares, não é só lá. Porém, ainda é possível achar muita coisa barata. Eu me dei o trabalho de pesquisar aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o livro Guerra e Paz, de Tolstói. Na Amazon, ele está custando em torno de R$223 pela edição física. Ok, é um livro, né, uma edição boa, bem acabada, vem num box, são 2 volumes, etc. Mas é um preço alto. Se você quiser a versão Kindle, mesma editora, mesma formatação, tudo bonitinho, mesma edição, né? Mesma tradução, mesmo material, R$12. Você vai pagar R$12 para ler uma das maiores obras de um dos maiores escritores do mundo. Então, no digital, pelo menos, de vez em quando, ainda dá para ter acesso a uma coisa boa e barata. Eu sempre gostei mais do digital nessa época. Não era nem só pelo preço, não. Como podem ver, eu comprei esse Porque as Nações Fracassam num livro, o preço de quase livro cheio. Comprei outros também num preço muito parecido. Mas eu gostava pela praticidade. E continuo gostando até hoje, na verdade. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Eu comprei esse box aqui da Penguin de Don Quixote. Isso tem um bom tempo. E eu já comentei com vocês como eu prefiro as edições da Penguin por causa do material de suporte deles e da qualidade da tradução. Então eu comprei isso aqui. E quando chegou em casa, eu percebi que o formato digital estava custando 10 ou era 12 reais. Acho que era 10 reais. E aí, evidentemente, eu comprei por um motivo. Para estar carregando na mochila, eu ia trabalhar, levava, posso ler entre uma aula e outra, quando não estou fazendo nada. Então, para mim, se tornou muito prático a leitura de Don Quixote. Porque imagina eu ter que carregar isso aqui para todo lado. Ia dificultar um pouco, né? O uso acaba sendo pela praticidade nos dias de hoje. Continuo utilizando por causa disso. O fato é que eu não sei se pela tecnologia, porque eu gosto muito de tecnologia, eu não sei se foi pelo costume, mas o formato digital ainda continua fazendo parte da minha vida, ainda tem um espaço especial. Porém, nos últimos tempos, acabou se tornando um impeditivo maior para que eu possa adquirir livros digitais, que é um fator que existe em toda grande livraria de livros digitais. Se chama DRM. DRM, numa tradução livre, a gente pode dizer que é gestão de direitos digitais. Trocando em miúdos, significa dizer que quando você paga pela leitura de um livro digital, você está pagando exatamente por isso, pela leitura. A posse, a propriedade, o direito de mexer com ele como for, continua sendo da livraria. E aí a livraria pode modificar o conteúdo sem informar você, pode retirar ele da sua biblioteca, pode fazer o que quiser, porque você comprou apenas o direito de leitura. E é nesse ponto que eu acho apropriado sairmos do digital e entrarmos para esse amontoado de papel aqui, né? Os livros físicos. Na verdade, minha relação com o livro físico, ela vem antes do fator DRM. Até quando eu já consumia digital como prioridade, eu passei a adquirir um livro ou outro pelo fator de ter alguns pequenos exemplares ou poucos exemplares para que eu pudesse ter mesmo ali o objeto físico na minha mão, ou até colocar na prateleira, como eu falei na historinha do começo do vídeo. E do mesmo modo que eu consumi bastante quadrinho digital, em minha defesa, eu posso dizer a vocês que minha prioridade começou sendo quadrinhos. Mais especificamente, esse aqui é um dos primeiros quadrinhos que eu comprei. Day Tripper, de Fábio Moon e Gabriel Bá. Esses dois são os gêmeos, assim chamados gêmeos. Eles se tornaram muito famosos e chegaram a fazer outras obras. Tem uma série da Netflix, Umbrella Academy, que é baseada em obra que eles têm participação. Esse é um livro que faz valer o título de novela gráfica, que é uma história muito boa. Você tem um personagem central, que é um escritor de obituários. Obituário é aquele textinho que vai no jornal anunciando a morte de alguém. E esse escritor de obituário, enquanto ele tem de escrever vários obituários narrando o último dia das pessoas, a gente vai presenciando momentos da vida dele.
vai acompanhando todo o seu crescimento. E as coisas vão se misturando de tal forma, vai assumindo um tom fantástico, a gente não sabe mais direito o que é o obituário, o que é a vida dele. É bem interessante, é um livro que eu recomendo demais a leitura. Do mesmo modo que eu comecei com Day Tripper, eu fui, evidentemente, pegando outras coisas. Aí eu comecei a comprar herói, comecei a comprar mangá, tem Akira aqui, Sandman. Eu saí indo atrás dessas coisas que eu já tinha lido no formato digital, mas que eu queria ter na minha estante. E fui fazendo um pequeno acervo, mas essencialmente de quadrinho. Entretanto, quando não se tratava de gibi, toda a minha atenção e meu foco continuava sendo na compra de livros digitais. Quando eu precisava ler alguma coisa, queria consumir alguma coisa fora quadrinhos, eu comprava no formato digital. A não ser nos casos em que o formato digital não existia ou que o preço estava muito mais barato do formato físico. Nessa de o formato digital não existir, eu acabei comprando algumas coisas, como, por exemplo, A Cabeça do Cachorro, de Alexandra Horowitz, que é uma psicóloga que vai escrever um livro que eu acho, assim, uma leitura agradabilíssima sobre o funcionamento cognitivo dos cãezinhos. Comprei esse livro aqui quando eu resolvi ter um cachorro e comecei a fazer um pequeno mini curso de criação de cachorro. Então saí comprando vários livros. Comprei esse e comprei vários outros. A maioria deles não tinha em formato digital. Tive que comprá-los no formato físico. E foi pelo mesmo motivo que eu acabei comprando livros de fotografia também em formato físico. É que nesse campo, nessa área, talvez pela possibilidade ou necessidade de ter uma foto, uma ilustração mostrando como funciona cada um dos aspectos da arte fotográfica, o formato digital ele é meio que deixado de lado. Só vendem mais o formato físico. Pode ser que isso tenha mudado hoje, mas eu não sei. Na época era assim, só tinha mais em formato físico. E o livro que eu recomendo de todos que eu adquiri nessa época é esse aqui. Escola de Fotografia, o Guia Básico da Técnica e Estética, de José Antônio Ramalho. É um livro que vai explicar didaticamente, de forma muito bem detalhada, cada um dos aspectos teóricos e técnicos da fotografia. Ele tem exemplos, ele tem como manipular uma câmera, tem sobre abertura, sobre a incidência de luz. É muito interessante. Os melhores horários, as poses, enfim. Eu acho que essa edição aqui ela não existe mais. Está saindo de num outro formato, mas é basicamente o mesmo livro, suponho eu. E esse é o momento que você que está aí vendo esse vídeo até agora pode exclamar com toda liberdade. Coerência, né, meu filho? Pra quê? É fotografia, é criação de cachorro. Que espécie de biblioteca é essa? É que eu tenho um hábito de toda vez que estou interessado em um assunto, sair comprando livros sobre esse assunto. E às vezes o assunto se esgota rápido, então eu leio 3, 4 livros e fico satisfeito e paro de comprar livro pelo menos. Outras vezes não, por vezes sai se prolongando e eu acabo adquirindo vários e vários livros. E enquanto eu estava nessa de comprar o formato digital como prioridade e comprando livro físico apenas quando não tinha opção, é que surgiu no meu campo de possibilidades o fator filho. A cabeça do indivíduo muda significativamente quando começa a pensar em ter um filho. Suas preocupações mudam das mais transcendentais às mais imediatas. Quando o meu primeiro filho tornou-se só um plano, aí eu já comecei a migrar do formato digital para o formato físico. Eu sempre acreditei que o maior legado que um homem pode deixar não está relacionado ao dinheiro, mas sim o que ele conseguiu produzir de ideias e conhecimento. O que ele deixou depois de sua morte e que absolutamente nada é capaz de corroer. Na mente e no coração do meu filho, eu posso deixar um legado que perdurará por gerações. A leitura é uma das maiores paixões que eu tenho na vida. Eu gosto de ler desde que me conheço por gente. E por ter sido bem pobre na infância, eu não tinha muito acesso a esse tipo de objeto. Toda a minha leitura se resumia a alguma coisa emprestada aqui ou ali e aos gibis da semana, que eu comprava num tabuleiro da feira que minha mãe me levava semanalmente, e era coisa assim que até hoje eu não sei se aquilo de fato era para ser vendido para ser lido ou para embalar as coisas. Eu sei que conseguia comprar num preço bem baratinho, minha mãe toda semana me dava 2 gibis. Era coisa velha, sem capa, surrado, gastado, faltava página. Mas para mim era o melhor momento da semana. E eu queria muito e quero que meus filhos entendam a importância da leitura. Se vão gostar, se vão tornar isso um hábito, aí já é outro papo. Mas eu sempre achei muito importante ter o livro em casa, disponível, ao alcance da mão. E foi aí que começou o meu projeto de montar esse pequeno acervo, essa pequena biblioteca. Por ser professor, eu sempre me interessei muito por educação. E aí eu conheci uma obra que é muito legal, de um autor muito bom, mas que é pouco falado no Brasil. Nuno Crato e o Educase em Discurso Direto. Se você perceber, está aqui direto com a escrita do português de Portugal, porque ele é português. E ele foi ministro da Educação de Portugal e durante a gestão dele, o país conseguiu alcançar no PISA números em matemática que nunca tinha alcançado antes. Nesse livro, ele vai fazer um apanhado interessante mostrando práticas da educação
completamente erradas, equivocadas, que não resultam em algo efetivo, no aumento da aprendizagem, mas que continuam sendo repetidas exaustivamente. E ele tem um pedaço dedicado especialmente a combater práticas construtivistas na educação, ou socioconstrutivistas. O socioconstrutivismo, bem resumindo, tá, gente? Merece um vídeo completo para isso, mas socioconstrutivismo, em essência, é a ideia que o ser humano, a criança, vai aprender motivada por si mesmo. Ela sozinha, ela tem capacidade de aprender. Em essência, tá? Depois, como eu disse, merece um vídeo melhor explicando. E ele vai desmontar isso. É um livro bem fininho, numa linguagem bem didática, dá para entender muito isso. E não só professores precisam ler isso aqui, conhecer, mas pais, qualquer pessoa que se interessa por educação. Ajuda a gente a entender também muito da nossa falência educacional nos últimos anos. E como uma leitura puxa a outra, o outro cara que eu conheci foi Stanislas Dehaene, que é um francês que estuda neurociência voltada para processos de aprendizagem. Ele também é matemático, mas aqui, nesse livro, ele vai explicar para a gente como funciona a leitura no cérebro. Como é que, por meio das descobertas recentes aí de mapeamento do cérebro e das atividades cerebrais, ele faz um levantamento interessantíssimo, mostrando quais são as partes do nosso cérebro envolvidas na leitura, como é que a gente aprende a decodificação das letras, como é que a gente transforma isso em som. E ele também vai fazer um capítulo dedicado ao socioconstrutivismo e combatendo isso, mostrando que a gente precisa ser ensinado, que tem algumas coisas que são repetição e memorização. É uma leitura que vale muito a pena. Essa edição é a edição em inglês, mas eu vou deixar o link para vocês da edição em português. Acho que também é uma leitura muito válida, principalmente para pais, para professores e para interessados em educação. É pouquíssimo discutido isso aqui no Brasil. No Brasil a gente continua permanecendo em uma prática defasada que se mostra por A mais B na neurociência cognitiva de hoje, que é uma prática errada e equivocada, e a gente continua repetindo, como se essas coisas não existissem. Um outro livro interessante, também dele, é esse aqui, que é o How We Learn, que é Como Nós Aprendemos. Acho que também tem uma edição em português, vou deixar o link para vocês. E do mesmo modo que ele faz com a leitura lá, que ele faz com a aprendizagem no geral. Também vai de encontro a várias práticas inclusive práticas que são muito modinha, que tem muita escola grande, escola de mensalidade caríssima, vendendo essa ideia como se fosse a última sensação do ensino, mas que não tem eficácia na aprendizagem. E ele demonstra por meio de pesquisa, por meio de mapeamento do cérebro. Mais uma vez, leitura mandatória. Também sobre a educação, claro que é interessante a gente estudar a história da educação. Aí eu fui atrás de livros de história da educação. O melhor que eu tenho no meu acervo é esse aqui. História da Educação na Antiguidade. Ele vai fazer um apanhado de como funcionavam as instituições educacionais, como era o ensino na Antiguidade Clássica. E se você lê isso aqui, comparando com os dias de hoje, você consegue entender a nossa falência em vários aspectos. Basta dizer isso. Quem sabe um dia eu faço um livrinho, um vídeo. Aqui precisaria de uma série de vídeos explicando. O autor desse livro é um francês. Um brasileiro que teve acesso a essa obra, se interessou e pensou em fazer, só na antiguidade a gente pode fazer também, né, de outros períodos da história. Aí ele fez, o brasileiro Rui Afonso da Costa Nunes fez uns livros que são na mesma linha desse da Antiguidade Clássica, sobre a educação na Antiguidade Cristã, sobre a educação na Idade Média, sobre a educação no século XVIII, XVII e sobre a educação no Renascimento. Todos esses vão trazer informações preciosas, porque muitas vezes, quando a gente fala de educação, é muito comum, no campo da educação, ter um sentimento revolucionário. Revolucionário no sentido de toda novidade que chega, que aparece, o pessoal quer substituir o que estava sendo feito. Sem medir, sem testar e sem avaliar. Principalmente no Brasil. Isso é uma prática muito comum por aqui. E é importante a gente investigar o passado para saber como é que era feito e saber por quê. O passado nos legou grandes gênios. Então, como é que os caras aprendiam naquela época? E conforme eu fui aumentando o meu acervo de livros técnicos, aí o meu primeiro filho apareceu. Enquanto ele era só uma pequena sementinha na barriga da mãe, é que eu comecei a comprar livros sobre a cabeça da criança, para entender os processos psicológicos da cabeça de uma criança, do mesmo modo que eu faço com qualquer outro assunto, virou o meu tema favorito. E foi nessa que eu comprei várias coisas, mas eu vou destacar aqui para vocês uma série de livros que eles são representativos do processo. O Cérebro da Criança, Disciplina Sem Drama, e esse terceiro aqui, Parentalidade Consciente. Como vocês veem, o Parentalidade Consciente ainda está no plástico. O motivo é simples. Depois de ler os outros dois, eu dispenso a leitura do terceiro.
E eu vou, talvez, no futuro. São muitos livros e muitos assuntos diferentes para a gente comentar em vídeos. Mas se eu fizer no futuro, vocês vão entender melhor. Por hora, eu vou apenas explicar para vocês que esse sujeito, esse rapaz, ele faz uma pesquisa, ele traz um livro em que ele vai debater a cabeça, ele vai tentar demonstrar para a gente como funciona a cabeça da criança. E ele traz alguns estudos, sendo justo, ele traz alguns estudos demonstrando a anatomia e o funcionamento do cérebro por meio do mapeamento, mesmo que Stanislas usa. Só que tem um probleminha. Nessa de demonstrar o funcionamento do cérebro da criança, ele vai defender que o cérebro da criança tem 2 andares, um mais racional e um mais bagunçado, e que por vezes a criança, numa situação qualquer, ela não consegue separar bem as coisas e lida com a situação com a emoção no lugar de lidar com a razão. Ok, dá para entender isso, de fato faz muito sentido, só que o que ele propõe é que quando a criança esteja numa crise de birra, por exemplo, que a gente abrace, dê afago. E a única coisa que eu vou dizer para vocês é: não afague uma criança no meio da birra, tá? Não façam isso. Uma palavra: behaviorismo. Quer um livro bom para entender cabeça de criança? Não só cabeça de criança, mas cabeça de todo mundo. Esse é bom. E aí vale muito a pena. Deixa eu pegar aqui, que eu não tinha nem separado. Essa belezinha aqui, Manual de Psicologia Cognitiva. É um livro técnico que, como o nome diz, é isso mesmo, é um manual de psicologia cognitiva. Vai ter todos os detalhes dessa disciplina. Eu sou psicólogo? Não. Preciso disso? Não. Mas queria. Então eu comprei esse livro porque eu acho interessante. Eu gosto de psicologia cognitiva, dos processos envolvidos não só na aprendizagem, mas no comportamento em geral. E a psicologia cognitiva tem a vantagem de ser uma disciplina que se propõe mais científica dentro da psicologia, né? Medindo neurotransmissores, a incidência, comportamento, o mapeamento do cérebro, as atividades cerebrais. Eu gosto muito desse livrinho aqui porque ele vai explicar muito processo, muita coisa de forma bastante detalhada e clara. Apesar de ser um livro técnico, ele é bastante claro. Eu achei ele bastante claro, na verdade. Então fica a sugestão para vocês. A coisa mudou de perspectiva conforme a barriga crescia. É que eu tinha vários livros técnicos e teóricos no meu acervo e tinha pouquíssima literatura, olha a vergonha. Então eu comecei a ir atrás de clássicos, né? Foi nessa que eu comprei a Odisseia, que eu não tinha, mais uma vez, edições da Penguin. Tem essa edição aqui especificamente, é excelente o material de apoio e é excelente também a tradução. Que não é uma tradução que se prende à métrica e à rima, porém é bem fiel aos detalhes textuais. Pelo tempo eu fui comprando mais coisas do ponto de vista clássico, só que ainda faltava muita literatura brasileira. A literatura brasileira tem seus problemas, vou fazer vídeos falando sobre isso, mas tem alguns autores que são muito legais e são essenciais. Um que eu recomendo fortemente, que pouca gente comenta, é José Lins do Rego. Esse aqui é um box da Global com o ciclo da cana-de-açúcar. Ele é um escritor que traz uma narrativa que a gente chama de narrativa de cena. Ele faz o tempo todo, mostra os personagens fazendo alguma coisa. Então ele tem uma narrativa mais fluida, uma escrita bem legal, bem gostosinha de ser lida. É bom, é leitura boa. Se você não está interessado em estudar literatura que seja, mas é um tipo de livro que vai entreter você, que você vai conseguir extrair daqui lições valiosíssimas. É aquele livro que a gente fica discutindo aqui no canal, que é mais do que uma leitura, é sempre uma porta de entrada para você pensar sobre outras coisas. E um outro brasileiro que falam muito pouco é esse rapaz aqui, Monteiro Lobato. E você pode alegar que falam dele sim, Sítio do Pica-Pau Amarelo é um sucesso, a Globo já adaptou inúmeras vezes, tem desenho animado. Só que ninguém fala da ficção para adulto dele. E essa obra é uma coletânea de todos os contos de Monteiro Lobato. Ele tem uma escrita sensacional, conta histórias de uma forma magnífica. As histórias de suspense que ele traz, algumas histórias de suspense que ele tem, são maravilhosas. Ele sabe encontrar o ponto de tensão exato para fazer a virada da história, da narrativa. Ele constrói cenários de uma forma muito boa. Devia ser mais lido. E para sustentar o meu ponto de que ele é pouco comentado no seu aspecto da ficção adulta, é que essa maravilhosíssima edição da Biblioteca Azul, isso é da editora Globo, está esgotado. Tem outras publicações dos livros separados, mas assim completo, só se você achar em sebo agora. E claro, no meio do caminho eu tinha que acrescentar na minha biblioteca também aquilo que eu acho legal, aquilo que eu consumo por pura diversão e que eu queria que meu filho, na idade da leitura, pudesse experimentar também, né? Aí entra a literatura nerd. Olha que belezinha isso aqui. Isso é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tá aqui o primeiro. Toda a série. É sensacional. Você tem uma narrativa rápida, com um humor fantástico, que faz jogo de palavras e jogo de ideias o tempo todo, com uma saga que dá reviravoltas que você nem imagina que vão dar, com personagens extremamente cativantes. Os outros livros, eles são bons, que seguem a série, mas o primeiro, Guia do Mochileiro das Galáxias, o volume 1, esse é maravilhoso.
tá? Isso aqui eu tenho o maior orgulho de ter e eu quero que meu filho leia um dia para saber a maravilha que é ler isso aqui. Isso aqui diverte bastante. E outra coisa, claro, que eu quero que ele leia é Tolkien, porque Tolkien faz parte da minha formação básica de aventura, de fantasia e etc. Essa edição bonitinha eu comprei por pura ganância, por pura irresponsabilidade, porque eu já tinha a coleção de Senhor dos Anéis na edição antiga da Martins Fontes. Tá aqui. Que dizem, inclusive, ser a tradução melhor do que essa daqui. E essa edição nova, que é da HarperCollins no Brasil, passou por uma série de polêmicas justamente por essa tradução. Entre outras coisas, eu não sou especialista em tradução. Tem um vídeo da Tatiana Feltrin que eu vou deixar nos cards que explica isso melhor do que eu, porque ela entende de tradução e ela se deu o trabalho, inclusive, de comparar as diferentes traduções com o original. Claro que nesse processo de saltar do livro digital para o livro físico, eu fui amadurecendo em vários aspectos e comecei a tomar um foco maior nas coisas que eu queria ler. Então hoje eu estou procurando montar o meu acervo muito mais focado. Consigo comprar uma coisa ou outra que eu estou interessado, que é por fora, que surge nesses meus interesses, né, malucos que duram um certo tempo, mas eu tenho tentado manter um foco maior. O que eu abandonei completamente, a ideia que eu abandonei completamente foi de coleção. Que eu fazia principalmente quando eu comprava mais gibi, mais quadrinho. Por que fiz isso? Porque as coleções se tornaram caríssimas. Muitas vezes era uma briga danada para conseguir uma coleção, para conseguir o exemplar. E eu parei para pensar que talvez eu investisse esse dinheiro que eu pagava num único exemplar de uma coleção, eu conseguia comprar 2, 3 clássicos. E isso ia acrescentar muito mais valor à minha biblioteca do que simplesmente um item de coleção. Um exemplo tá aqui, dá pra ver aqui no vídeo. Essa coleção aqui do Dragon Ball, edição definitiva, gosto muito de Dragon Ball, mas se tornou impossível acompanhá-lo depois da pandemia. Saía em tiragem pequena, parava na mão dos segundos vendedores, terceiros e preços caríssimos. Um preço de pagar nisso aí hoje, em edição normal, tá? O preço de pagar 2, 3 clássicos, é melhor pegar o clássico. No final, eu sei que ainda tem muita ausência aqui na minha biblioteca. Repito, se é que eu posso chamar de biblioteca, né? Em essência, o que importa mesmo é que cada um dos livros que compõem o meu acervo, ele tem um pouquinho da minha história. E eu não tenho nada catalogado. Até hoje eu não fiz isso, mas eu consigo saber exatamente o que eu tenho e em que pedaço aqui do escritório eles estão. Lógico que no final desse vídeo, eu não poderia encerrá-lo sem colocar uma pergunta que sempre me fazem quando vem o tanto de livro que eu tenho. Você já leu isso tudo? E a resposta, meus queridos, ela é clara e evidente. Não. É porque livro, e quem gosta de ler sabe muito bem disso, que ler é muito bom. É tão bom que a gente quer ter o livro sempre pertinho da gente, mesmo que a gente não tenha tido tempo para lê-los. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter suportado esse vídeo até aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Agora guardar esse monte de livro, né? Vamos lá.